Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a correção dos nossos exercícios do último conteúdo que nós vimos na semana passada, que é a classificação das contas de resultado, tá? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar aí a corrigir esses exercícios, eu quero dar uma explanação sobre as contas de resultados e também as contas patrimoniais, que são ativos, passivos e patrimônio líquido, que eu vi que muita gente teve uma dificuldade de separar uma coisa da outra. Então, até a semana passada, nós tínhamos tido contato com as contas de ativo, de passivo e de patrimônio líquido, que são as chamadas contas patrimoniais. Então, as contas que são do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, elas estão dentro do grupo de contas patrimoniais, ou seja, as contas que compõem o balanço patrimonial, que vão dar forma ao balanço patrimonial, que vão nos permitir elaborar a demonstração contábil chamada balanço patrimonial. Então, tudo que a gente viu até aí, ativo com natureza de operação débito, passivo e patrimônio líquido com natureza de operação crédito, tudo que nós vimos até então, continua acontecendo da mesma forma. As contas do ativo são caixa, são bancos, são duplicatas a receber. As contas do passivo é tudo aquilo que nós temos a pagar impostos, a pagar empréstimos, a pagar fornecedores, a pagar. Então, é tudo que nós ainda temos a pagar, tá? Então, o patrimônio líquido é o nosso capital social, o nosso lucro acumulado. O que são os lucros acumulados? Ou reserva de lucro? São lucros que vieram de anos anteriores, de períodos anteriores, que nós temos lá no nosso capital social, que integram o nosso capital social, que integram o capital da empresa. Então, quando a empresa tem lucro, parte desse lucro ele fica numa reserva para eventuais casos de emergência, que é o que está acontecendo no mundo agora, um caso de emergência, né? O mercado como um todo, o negócio como um todo está sendo afetado. E outra parte, provavelmente, é a distribuição de lucros para os sócios, investimento em alguma coisa da empresa. Então, tudo aquilo que ficou na empresa do lucro, que ficou lá guardado, entra em lucros acumulados, tá? Então, isso que nós vimos até agora, até antes de nós começarmos a ver as contas de resultado, eles continuam sendo daquela forma que a gente aprendeu. Não mistura com essas contas. As contas de resultado são novas contas que nós não tínhamos tido contato ainda, que nós não conhecíamos ainda, ou seja, que nós não tínhamos aprendido. Então, as contas de resultado, elas também são contas que compõem a contabilidade. Então, contas de resultados são chamadas de conta de resultados, as receitas e as despesas, tá? Então, são dois grupos de contas, receitas e despesas. E as contas de resultado, elas vão compor, elas vão dar vida, vão permitir que nós façamos a elaboração da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, por meio das contas de receita e das contas de despesas, nós vamos conseguir aí que seja feita a nossa demonstração do resultado do exercício. Vai permitir perceber se a empresa teve lucro, teve prejuízo, se não teve nem lucro nem prejuízo, se quase teve prejuízo, se ficou a pouquinho de ter um lucro. Então, vai nos permitir ter outra visão da saúde financeira da empresa. Então, o que eu quero pedir para vocês é que vocês não confundam, tá? O que nós aprendemos como ativo, o que nós aprendemos como passivo e PL continua sendo aquilo lá. Nós estamos aprendendo agora novas contas que nós não tenhamos tido contato. Mas, igual eu expliquei na aula passada, isso vai ficando mais óbvio na nossa cabeça, vai entrando melhor o conhecimento para nós, quanto mais a gente pratica exercícios envolvendo essas contas, tá? Então, por isso que nós vamos estar sempre praticando exercício nessa linha. Então, agora nós vamos corrigir os exercícios para que fique cada vez mais fácil a compreensão dessas especificidades que acontecem, que tem na contabilidade, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
Isto. Deixa eu diminuir aqui para não ficar na frente. Então, tá. Correção da lista de exercício, classificação das contas de resultado. Então, a 1, tá? A 1, ela fala o seguinte. A empresa Beta SA encerrou as suas atividades no ano X1, apresentando o seguinte saldo em suas contas de resultado. Os seguintes saldos em suas contas de resultado. Quais são as contas de resultado? Quando fala-se em contas de resultado, nós já ligamos lá quais são as contas que compõem a conta de resultado. Receitas e despesas, tá? Então, continuando. Então, as contas de resultados, receitas e despesas. Solicita-se estruturar a demonstração do resultado do exercício. Então, aqui, a atividade, ele nos demonstra aí quanto foi o gasto e quanto foi a receita dessa empresa, tá? Então, conforme explicado em aula, faça o cálculo e apresente se a empresa Beta SA terá lucro ou prejuízo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a soma das receitas, porque a receita é tudo aquilo de positivo que a empresa teve, tudo aquilo que a empresa vendeu a clientes, tanto à vista como a prazo, tudo aquilo que a empresa vendeu, tá? Então, de vendas que teve no período. Então, vamos supor aí que esse período tenha sido março, tá? Então, março fechou. De 1º a 31 de março fechou, nós queremos ver se março teve lucro ou prejuízo. Então, aqui, vamos iniciar captando as nossas receitas. As receitas são as 3 últimas contas. Receita bruta de vendas, receitas financeiras e receitas não operacionais. Um adendo aqui. Receita bruta de venda, o que é isso? Qual é o valor que entrou cheio, bruto, total das vendas, sem descontar nenhum imposto, sem descontar nenhum custo de mercadoria, sem descontar nada, nenhum custo de transporte, nenhum custo que nós tivemos para desenvolver aquela mercadoria. Então, quando a gente fala em receita bruta, a gente lembra lá do nosso salário, da nossa folha de pagamento, que vem aquele valor bruto, depois é descontado aí se nós tivemos falta, desconto FGTS, e assim por diante, IRRF. Então, o bruto é aquilo que a empresa, de fato, recebeu do cliente, antes de descontar a parte dos impostos que ela vai ter que pagar mais para frente, tá? Receitas financeiras. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem o termo receita financeira, está ligado diretamente à receita com juros, receitas com multa. Então, receitas financeiras aí é advindo provavelmente do valor que a empresa tinha em aplicações bancárias, ou que tem em ações, ou que ela fez uma aplicação em uma outra empresa e essa empresa rendeu lucro para ela. Então, as receitas financeiras, elas são advindas de um valor que você investiu e que de alguma forma está te dando lucro por meio de juros, por meio de multa, por meio de lucro do investimento. Então, são chamados de receitas financeiras. E receitas não operacionais, toda vez que vocês virem aí essa nomenclatura de receitas não operacionais, como já diz o nome, tudo aquilo que é operacional da empresa está ligado com a atividade principal da empresa. Então, vamos supor que a nossa atividade principal da nossa empresa seja eletricista, tá? Então, presta serviços de eletricista. Nós temos aí um hall de eletricistas e presta serviço para a população de Toledo. Isso quer dizer que a nossa atividade operacional, a atividade principal da nossa empresa, que está ligada aí com a atividade do nosso contrato social, né, que é o ato de constituição da empresa, ela é serviços de eletricidade, né, de eletricista. E o que são receitas não operacionais? É, por exemplo, quando a empresa, por mais que a empresa ela tenha serviços, a empresa ela presta o principal serviço de eletricista, tá? Serviços de eletricista, mas a empresa também tem aí um barracão, por exemplo, e ela alugou esse barracão para uma empresa. E este barracão está no nome da nossa empresa de eletricista e ela alugou para uma outra empresa esse barracão. Esse valor que nós estaremos recebendo por meio de aluguel é chamado de receitas não operacionais, ou seja,
é um recebimento, é uma receita, mas que não advém da nossa atividade principal, tá? Então, isso aqui eu falei para vocês, só para começar a iniciar aí um pouquinho das nomenclaturas que nós vamos estar vendo daqui para frente. Então, essa parte de receita bruta, de receita financeira, de receitas não operacionais, vocês provavelmente vão estar lidando dia a dia aí no emprego de vocês, na profissão de vocês, nas atividades que vocês vão exercer na empresa que vocês trabalham, tá? Na entidade pública, enfim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é somar essas receitas. Então, vamos lá. O lucro da empresa, a receita da empresa, ela foi de 100.686. O que é isso? É a soma da receita bruta, mais a receita financeira, mais a receita não operacional, igual 100.686 reais, tá? Então, esse é o total de receitas dessa empresa. Mas, para a gente saber o lucro, nós temos que somar as nossas receitas, as nossas despesas, e daí nós fazemos a subtração das receitas menos as despesas para saber se a empresa teve um lucro ou teve um prejuízo, tá? Então, o total das nossas despesas, eles são bem maiores, ou seja, muito mais contas e com valores mais significativos em cada uma dessas contas. O que vai representar aí uma despesa maior que as nossas receitas. Então, o total das nossas despesas, elas são as 7 despesas que teve. Custos de bens ou serviços vendidos. Pessoal, quando a gente fala de custo e deduções, são sinônimos de despesa para a contabilidade, tá? Então, toda vez que a gente ouvir custos, nós vamos lembrar vamos lembrar que é a mesma coisa que despesa. E dedução, como o nome da conta fala, dedução da receita, ou seja, parte que é tirada, que é subtraída da receita. Então, também entra aí como um custo, tá? Então, a primeira aqui, 31.484, custo de bens ou serviços vendidos. Aqui, pessoal, vai entrar, por exemplo, as despesas referentes aos nossos fornecedores, o custo que eu tenho para fabricar aquele produto, o custo que eu tenho para comprar do meu fornecedor o produto e colocar à venda. Então, o custo da onde eu compro o produto, ou da fabricação do produto. Então, podem ver aqui 31 mil. Deduções da receita bruta. Toda vez que nós lermos a palavra dedução da receita bruta, geralmente vai estar ligado aí a impostos, tá? Então, impostos, ou então, mais do que impostos, vai estar ligado a vendas canceladas ou produtos devolvidos. Então, com aquele produto que não deu certo, ou que veio com algum problema, que o nosso cliente nos devolve, ou que ele achou que era de uma forma e foi de outra. Então, tá ligado aqui a deduções das receitas brutas. Despesas com venda. Comissões de vendedor, despesas com venda tá ligada a custos para o vendedor ir no lugar, então, relacionado à manutenção de carro, relacionado a combustível. Então, as despesas que estão essencialmente ligadas à venda do produto. Despesas financeiras. O que são despesas financeiras? Despesas financeiras geralmente estão ligadas aí a juros, a multa. Despesas administrativas. Quanto que por exemplo, se o escritório da empresa ele é alugado, os salários do escritório, luz, água, telefone, internet. Isso aí, despesas não operacionais são despesas relacionadas a alguma coisa à parte, ou seja, que não está ligada diretamente com a produção da sua atividade principal, ou seja, com o teu produto principal, tá? Então, aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que as despesas financeiras foram muito elevadas. Pode ter sido esse o problema essencial de termos tido prejuízo, tá bom? Então, soma-se todos esses custos, despesas e deduções, que deu R$ 130.807. Então, nesse caso, nós tivemos um prejuízo do exercício
negativo, por isso que está entre parênteses, no valor de R$ 30.121. Vamos seguindo, então. 2. A empresa Beta S.A., no dia 31/12 de X1, apresentou os seguintes saldos em do seu balancete antes do lançamento do encerramento do exercício, ou seja, antes de fazer a DRE. Qual foi os lançamentos? Então, todas essas contas aqui, elas tiveram movimentação, tá? E o valor dessa movimentação final tá aqui, ó. Então, vamos lá. Banco, conta, movimento. Aqui tá pedindo para primeiro que a gente classifique cada uma das contas. É ativo, é passivo, é PL e é DRE. Então, lembrando, o que a gente aprendeu que é ativo, continua sendo ativo, naquela mesma linha. Tudo que a gente aprendeu que é passivo, continua sendo passivo, naquela mesma linha que nós aprendemos. PL é a mesma coisa. E DRE é aquilo que nós estamos aprendendo agora. Então, vamos com calma, vamos ir analisando e revendo o material, revendo a aula, para nós termos certeza que vamos estar classificando de forma certa, de forma correta. Então, vamos lá. Banco, conta, movimento. Já vamos selecionar os dois juntos. Se é ativo, passivo, PL, DRE, débito ou crédito. Então, banco, como a gente sabe, é uma conta do ativo. Portanto, é um débito. Caixa é uma conta do ativo, portanto, é um débito. Capital social é uma conta do PL, por isso que é um crédito. Comissões sobre vendas é a comissão que você vai ter que pagar ao seu funcionário no final do mês, tá? Então, junto com o salário dele. Então, ele é um passivo, é um crédito. Contas a pagar é aquilo que a empresa tem a pagar com determinados devedores, tá? Então, vamos lá. Crédito, custos dos serviços prestados. Então, custo dos serviços prestados. O que é o custo mesmo? O custo já entra nas contas de resultado. Então, ele já faz parte da nossa DRE, desse novo grupo de contas que nós estamos conhecendo. Então, o custo dos serviços prestados, ele vai ser DRE, e tudo que for custo, despesa e dedução vai entrar como um débito agora, tá? Despesas administrativas. Despesas administrativas da mesma forma. Vai ser uma despesa, então vai ser DRE e vai entrar como um débito. Despesas com energia, DRE, vai entrar como um débito. Despesas com salários, administração, DRE vai entrar como um débito. Despesas financeiras, DRE vai entrar como um débito. Então, aqui, pessoal, a maior coisa que confunde a galera é o seguinte: por que tem passivo e tem despesa? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. O passivo é tudo que nós temos a pagar. Então, toda vez que nós tivermos aí, por exemplo, na contabilidade a gente fala uma coisa chamada provisão. Nós pagamos os nossos salários, os nossos impostos mensalmente. Porém, eu paguei o salário do meu funcionário no dia 5 de abril. Eu já faço uma provisão. O que é isso? Já faço uma previsão, eu já coloco lá na minha previsão de contas a pagar do mês que vem, que eu tenho os salários ainda a pagar no mês que vem. Então, são contas fixas que sempre vão estar a pagar lá no meu passivo. Então, sempre vão ter contas a pagar no meu passivo. E o meu passivo vai sempre demonstrar aquilo que nós temos a pagar, que nós temos que apagar futuramente, que nós temos a pagar em 12 parcelas, que nós temos a pagar todos os meses, que nós temos a pagar em 2 parcelas, enfim. Tudo aquilo que a empresa tem a pagar. Já quando nós falamos de despesas, custos e deduções, nós estamos falando de efetivamente fazer o pagamento daquele passivo. Então, daquela despesa. Então, se vai se transformar em custo ou despesa ou dedução a partir do momento que eu efetivamente paguei dentro do período aquela conta. Então, pagamento de luz, aí sim, nós vamos entrar aí como uma despesa, tá bom?
Duplicatas a receber é um ativo, então é um débito. Empréstimos a pagar, desculpa, é um passivo, tá? Impostos sobre serviços, um passivo. Móveis e utensílios, um ativo, débito. Receita de prestação de serviço. Receita de prestação de serviço é uma DRE, é a outra conta que nós temos de resultado. Então, DRE e um crédito, tá? Receitas financeiras, DRE também, e é um crédito. Salários a pagar, nós temos aí um passivo, que é um crédito. E lucros acumulados é uma conta do meu patrimônio líquido, no valor aí de R$700, então vai ser um crédito. Então, classificamos aqui as nossas contas. Então, pessoal, as contas de resultado, elas acabam sendo um pouquinho mais fácil do que as nossas contas patrimoniais, porque elas são dois grandes grupos, né? Que são custos e despesas e receitas, tá? Então, receita é tudo aquilo que entrou na empresa efetivamente, tá? Então, foi as vendas que a venda ou a prestação de serviço que a empresa efetivamente teve. E também todas as despesas e custos que a empresa efetivamente pagou, tá? Então, saiu o dinheiro do caixa ou do banco. Aí a 2 ainda pede-se identificar os valores das contas do passivo, ativo e receitas e despesas. Então, o que é isso? Eu vou somar todas as minhas contas do ativo, depois eu vou somar todas as minhas contas do passivo, todas as minhas contas do PL. Aí eu vou saber se eu acertei ou não a atividade. Porque lembram-se que o passivo mais o PL tem que dar o total de ativos. Então, vamos lá. Ativo, eu tive um total de 92.700, tá? Passivo, 42.000. Capital social, 50.700. O meu passivo mais o PL, eu tenho aí um valor de 92.700. Aí a nossa DRE, nós temos que fazer receita, 79.800 foi o total das receitas, menos as nossas despesas, que deu um total de 56.800. A empresa Beta SA teve um lucro de R$23.000. Então, nesse período aí, ela melhorou a sua saúde financeira, conseguiu se recuperar um pouquinho aí. 3. O que são as contas de resultado e qual a sua natureza de operação? Então, as nossas contas de resultado são as nossas contas de receita e de despesas, e elas aglutinam os valores movimentados numa entidade. Então, o que é isso? Nós falamos que as contas de resultado, elas nos dão um resultado do desempenho financeiro da empresa. Ou seja, será que a empresa vendeu ou prestou de serviço mais do que ela teve de custo, mais do que ela teve de despesa? Então, será que ela recebeu mais do que ela desembolsou? É exatamente isso que as contas de resultados fazem. Então, ela pega o que efetivamente a empresa vendeu ou prestou de serviço durante um período, que nem eu falei para vocês, durante março, por exemplo, de 2019, e olha também o quanto a empresa ela realmente gastou durante esse período, teve que pagar, teve que desembolsar. Às vezes, o que acontece na empresa? Às vezes acontece que a empresa tem custos baixos, consegue aí controlar seus custos muito bem, então a sua receita, a sua receita é sempre muito maior do que suas despesas, isso quer dizer que ela tem um resultado positivo. Porém, em outros casos, nós vemos empresas que desembolsam muito dinheiro, tem muita despesa e cada vez se vê mais atoladas, vamos dizer assim, em adquirir despesas, em adquirir pagamentos para os períodos. Isso faz com que as receitas não supram o total de desembolso. Então, aqui eu coloquei o seguinte, que as contas de resultado aglutinam os valores movimentados numa entidade. Então, tudo aquilo que entra efetivamente, então todos aqueles serviços prestados ou todos aqueles produtos vendidos e tudo aquilo que foi pago durante o período, que influenciam diretamente
no resultado do exercício, tá? Representando as variações do patrimônio da entidade. Então, contas de resultados nada mais são do que as receitas menos as despesas. A natureza da operação das contas de receitas, que são aquilo que é positivo para a nossa empresa, são credoras. Então, quando nós chegarmos lá na parte de lançamento das contas de resultado, quando vocês lerem lá, venda de mercadoria à vista para o cliente X, vocês vão fazer um crédito em receitas de venda, tá? Então, vai entrar como um crédito, beleza? E aqui, a natureza da operação de contas de despesas são débito, então são contas devedoras. Então, toda vez que vocês forem fazer um lançamento do tipo pagamento de internet referente ao mês 3 de 2020, a despesa com internet entrará como um débito. Aí, provavelmente, nós faremos um crédito no caixa, porque quem está tirando o dinheiro do caixa. Aí, nós vamos ter um débito e um crédito. Mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? 4. Qual o objetivo da DRE? Então, aqui, em palavras bem comuns, pessoal, o objetivo da DRE é proporcionar ao usuário da contabilidade, tanto a administração, como gestor, como também usuários externos, como banco, em caso de necessidade de pegar capital de terceiro para investir na empresa, empréstimos, financiamentos, e analisar se a empresa ela está conseguindo ter uma boa liquidez, ou seja, fazer gerar lucro aquela empresa, ou se aquela empresa está tendo custos muito exorbitantes, ou se aquela empresa está tendo custos quase iguais à receita. Então, analisar nesse sentido o desempenho econômico financeiro da empresa, tá? Então, como que a empresa está se desempenhando, qual é a performance da empresa economicamente, ou seja, através de analisar se a empresa tem lucro ou prejuízo. Se esse lucro, ele é um lucro positivo, se ela está tendo aí um bom distanciamento entre as receitas e as despesas, ou que nem eu falei antes, se as despesas são maiores do que as receitas, ou se o lucro é praticamente zero, porque a receita quase bate lá no tanto de... as despesas quase chegam no tanto de receitas que essa empresa tem, tá? Então, a DRE é demonstração contábil que evidencia o resultado obtido por uma entidade em determinado período de tempo através da comparação entre receitas e despesas do mesmo período. 5. Qual a diferença entre contas do passivo e contas de despesa? Opa, gente, eu coloquei errado aqui, tá? Desculpa. Opa. Tá, então vamos lá. A diferença entre as contas do passivo e de despesas. A diferença é que as contas do passivo, elas são contas a pagar, que a empresa tem a pagar nos próximos períodos, tá? Então, eu fechei meu balanço em 31/12/2020. Vamos dizer, vou fechar o nosso balanço em 31/12/2020. E lá no meu passivo, o meu balanço, ele vai me mostrar o que eu tenho tudo a pagar no ano que vem. O que eu tenho a pagar a curto prazo, que é o nosso passivo circulante, e o que eu tenho a pagar em mais tempo, ou seja, mais de 12 meses, que é aí referente ao nosso passivo não circulante, que geralmente as contas do nosso passivo não circulante são contas aí de empréstimo, de financiamento, que levam anos, né, até que nós quitamos este passivo, tá? E as contas de despesa é aquilo que efetivamente foram pagos, ou seja, dinheiros que foram tirados para pagar alguma conta, alguma despesa, tá? Gente, se eu não me engano, tem uma pergunta que refere-se a essa resposta, que é o que são receitas e o que são despesas. Então, eu trouxe aqui. Receitas é entrada de recurso na empresa proveniente da atividade operacional. Então, como eu falei antes, se a nossa atividade operacional, ou seja, a nossa atividade principal da nossa empresa é prestar serviços eletricistas, então, a nossa receita operacional, a nossa receita vai estar vinculada à prestação desse tipo de serviço, tá? Então, isso aí é a nossa receita.
E das receitas não operacionais, que podem vir de juros, que podem vir de aluguéis, que podem vir de ativos imobilizados, que são outras receitas que nós vamos ter, mas que não estão ligadas à nossa atividade principal da empresa, que é a prestação de serviços elétricos, tá? Ligado aí à parte eletricista, de eletricista, tá? Então, e despesas. Gastos necessários para a obtenção da receita, ou seja, eu pago aluguel, eu pago internet, eu pago telefone, eu pago funcionário, eu pago luz, eu pago água. Ou essas despesas são despesas que mantêm a minha atividade acontecendo. Pago fornecedor, pago empréstimo de capital de giro. Então, são gastos necessários que eu tenho para que a minha atividade ela continue se desenvolvendo, continue girando. Beleza? Então, galera, a nossa correção do exercício é isso. Eu iria passar durante essa semana para vocês um exercício de lançamento de receitas e despesas, tá? Mas eu escolhi não passar, porque é um exercício aí que vai demorar umas 2 semanas até que a gente pegue bem, 2 a 3 semanas até que a gente pegue bem a dinâmica dele. Então, eu resolvi que esse vai ser nosso último conteúdo para até a prova, tá? Então, eu deixei já no Classroom, num tópico revisão para a prova, uma revisão que vocês farão, me entregarão, que tem peso 1, para que vocês, para a prova da semana que vai ser, que provavelmente nossa prova vai ser no dia 28, tá? Não na semana que vem, na outra. Mas a gente conversa melhor sobre isso aí, tá? Então era isso. Obrigada, pessoal.